Oi, gente. Hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre o livro Tristeza, do Jack Kerouac. Esse livro foi lançado em 1960. O Jack Kerouac, ele é o nome mais conhecido, o maior expoente da chamada geração Beat, que é tipo, eles escreviam assim muito com fluxo de consciência, as experiências dele também, tanto que esse livro, que é Tristeza, é inspirado tipo, aqui a Tristeza é uma mulher viciada em morfina no México, e ele se inspirou uma mulher que ele namorou, uma prostituta viciada chamada Esperança. Então eles se inspiram os beats muito na própria vida deles, nas vivências deles. E aqui fala que ó, cada livro de Kerouac é um único e telepático diamante. Quem falou isso foi o Allen Ginsberg, que é um poeta da geração Beats, que inclusive eu vou fazer meu TCC quando eu conseguir voltar a estudar, tipo, sobre o poema dele, Howl, que é o Uivo. Então, tipo, eu provavelmente vou usar um pouco desse livro também, algumas cenas, alguns trechos, né, no meu TCC quando eu conseguir voltar. Então, tipo, Tristeza, então ele se passa no México, tem esse poeta, como é muito inspirado, né, em fatos reais, esse poeta, ele é um poeta que está no México, que conhece a Tristeza, e ela é viciada em morfina, e o livro é muito comum, tem fluxo de consciência. Então, tipo, os Beats escreviam muito com fluxo de consciência. Então, tipo, eles deixavam a mente rodar e escreviam. E tem algumas coisas, confesso, que são meio assim, não dá pra entender. Tipo, o fluxo de consciência foi longe demais. Tipo, é que muitas vezes eles escreviam assim, até sob efeito de algumas drogas, né? Então, tipo, tem algumas coisas assim que eu li duas vezes e mesmo assim não entendi. Mas o livro é muito bom, mesmo assim, tipo, e não é uma linguagem difícil, apesar das partes aí que não deu muito para entender. Então aqui fala da tristeza, que ele se apaixona pela tristeza, e ele fala assim, ela é uma moça índia, ele fala. Asteca, garota índia, com olhos de Billie Holiday, misteriosos e semicerrados com uma grande voz melancólica. Então ele se apaixona por ela, né, mas ela vive nesse abismo, né, de ser viciado em morfina. Tem uma parte aqui que ele até experimenta morfina, né, algumas vezes, mas não chega a se viciar. O Kerouac, ele morreu de cirrose. Ele tinha 47 anos em 1969. Tipo, então, daí aqui fala que, tipo, aqui fala que a tristeza tinha vários animais na casa dela, como animais de estimação, tinha uma gatinha, tinha pombas e tinha também uma galinha, né? E ele fala que ele interagia bastante com esses animais, o poeta, que na verdade é inspirado nele mesmo, né? No Kerouac. E daí como eu falei, ele até usa morfina, até tem uma parte aqui que ele. Tem várias partes interessantes aqui. Deixa eu ver, tem uma aqui na página 58, 36, fala. Dele fala: todos nós trêmulos em nossas botas de mortalidade, nascidos para morrer. Então ele. Bem interessante algumas frases aqui que ele põe. E tem o livro, ele fala bastante de. O Kerouac teve uma época que ele era budista, não sei se até o final da vida, mas. Então o livro fala bastante de coisas budistas que eu tive que pesquisar depois. Fala assim de diversos ritos budistas e ensinamentos budistas. E também, daí o livro tem esse ato no meio, mais pro fim, quase no fim, que vai um ano mais tarde. Kerouac não, o poeta que volta para os Estados Unidos e depois ele volta de volta para o México para reencontrar a tristeza e ela viciada ainda. Tem outros personagens aqui, o tipo Bull, que também usa morfina, também é viciada em morfina aqui, que é um personagem bem interessante, que vende também e usa morfina com a tristeza. E tem também outro personagem que é o que vende também a heroína, assim. Tem a irmã dela também, que é a Cruz, também, que, se não me engano, ela é alcoólatra. Mas, assim, eles vivem uma vida bem difícil, né? Sempre procurando drogas e... Bom, daí tem no final aqui, mais pro final, tem uma coisa que eu anotei aqui que eu achei bem interessante. Tipo, a tristeza 86. Aí que fala assim:
Olha o destino horripilante de nós seres humanos. Cada um de nós, de repente, vai morrer em algum momento terrível, e aterrorizar todos os nossos amantes e apodrecer o mundo, estragar o mundo, e todos os viciados em heroína em todas as cidades amareladas e desertas também vão morrer. Então, tipo, ele tem uns insights, assim, né, do que vai acontecer com esse vício, principalmente da tristeza, né? Porque ele usa morfina às vezes, mas não é. E daí, então, no final, assim, falando já, mais ou menos no final, assim, tipo, ela continua bastante viciada, né? Dele, uma frase que ele fala bem no final, não vai ser spoiler, assim. Eu acho que nada do que eu falar vai ser spoiler, porque é um livro que você tem que ler todo ele e ver as frases, tem umas frases bem interessantes que ele fala: vou comprar um piano e me mozartear, vou escrever histórias tristes e compridas sobre pessoas na lenda de minha vida. Esse é o meu papel no filme. Vamos ouvir o seu. Tipo, ele vai escrever sobre as pessoas da vida dele, que é o que ele faz geralmente, né? Assim, tipo, ele colocou a tristeza que era inspirada numa mulher que ele conheceu, mesmo a Esperança. Ó, esse é o meu papel no filme. Vamos ouvir o seu. Achei bem interessante esse final, né? Tipo, que ele instiga assim a pessoa que tá lendo, né? Isso é o que eu tô fazendo, contando a história. Qual que é o seu papel? Qual que é a sua história? Bom, é um livro que eu gostei bastante. Na verdade, não é a primeira vez que eu leio, eu já tinha lido ele, tenho esse livro faz muito tempo. Mas eu não tinha feito resenha, que eu não tinha canal, né? E resolvi reler ele. Também vai, alguns trechos com certeza vão pro meu TCC. Vou mostrar aqui que eu tô lendo, na verdade, eu terminei Paula, da Isabel Allende. Então, provavelmente vai ser a minha próxima resenha. E eu tô terminando já os contos do Lima Barreto, que também vai ter resenha. Então é isso, obrigada. Se inscreva se não for inscrito, dá um like. Tchau!